Ok. Então, eu queria, então, com muita felicidade, chamar aqui para a mesa o companheiro Pimentel. Não vou chamar de ex-senador, é o nosso senador, né? Para a nossa mesa. O diálogo tem muito prazer em recebê-lo, companheiro. E o companheiro Roberto Luque, que vai ser o debatedor da fala do companheiro Pimentel nesta manhã. Eu queria também passar a coordenação dos trabalhos para dois companheiros aqui para seguir coordenando. O companheiro Evaldo, por favor, poderia vir para a mesa. E para ajudar o Evaldo na condução dos trabalhos, eu queria convidar a companheira Bernadette, né, que está ali ao fundo, para nos ajudar aqui na coordenação da mesa, Bernadette. Eu chamo de deforma da Previdência, porque tudo que nós construímos na Constituinte de 88 e os aprimoramentos que foram feitos tinha como objetivo constitucionalizar os nossos direitos e as nossas proteções. Essa emenda constitucional número 6, que está em andamento na Câmara dos Deputados, o primeiro ponto dela, ela retira todas as proteções dos trabalhadores do campo e da cidade de dentro da Constituição. É a chamada desconstitucionalização ampla. E tudo vai para uma lei complementar, que a sua forma de tramitação, a sua forma de alteração, exige um quórum mínimo e também não tem a mesma proteção constitucional que tem a matéria que está dentro do corpo da Constituição. A segunda coisa é que esta reforma, ela complementa uma ação que já vinha, mas que se aprofundou no governo Temer e que agora se consolida, que é a reforma trabalhista, a reforma da saúde, a reforma da educação, agora da Previdência e da assistência. Portanto, todo esse capítulo do bem-estar social, que era o principal capítulo depois dos direitos individuais, em que a esquerda brasileira, os democratas, os humanistas haviam construído, nessa emenda está sendo extinto. Até porque não pode ser diferente. Este presidente que aí está é um grande admirador das ditaduras da América Latina, da América do Sul e particularmente do Brasil. A última grande homenagem que ele prestou foi a Stroessner, o ex-ditador do Paraguai, em que morreu aqui no Brasil, para não ser preso no Paraguai, que além de torturador, era também estuprador e pedófilo, um conjunto de ações que a história registra e os seus restos estão enterrados em Brasília, não é no Paraguai. Até hoje, não apareceu um ente do Paraguai que queira levar os seus restos mortais por conta do que isso representa na cultura e nas ações daquele povo. Portanto, essa reforma, no que diz respeito à parte da assistência social, que é a parte para os mais sofridos, os mais pobres, os que têm mais dificuldade, e que trata de um público que tem uma renda mensal de até 1/4 do salário mínimo. Portanto, quando nós falamos na parte da assistência social, nós estamos tratando na questão da assistência desse público, dessas famílias, que não tiveram a possibilidade de ter um contrato de trabalho, de ter um emprego formal, de ter uma renda mínima que o permitisse contribuir com a Previdência Social. E para esses, o Constituinte de 88 criou o benefício de prestação continuada e depois veio toda uma proteção, uma regulamentação. Envolve dois públicos básicos: as pessoas com deficiência e as pessoas idosas acima de 65 anos de idade. Portanto, toda mulher, todo homem, do campo ou da cidade, que chegar aos 65 anos de idade, na extrema pobreza, hoje ele recebe um salário mínimo. O que a emenda faz? Eleva essa idade para 70 anos e desconstitucionaliza essa idade. Ou seja, ela pode, além dos 70, continuar aumentando. E
essa família, esse trabalhador, essa trabalhadora, só volta a receber o salário mínimo ao completar 70 anos de idade. Se ela tiver menos de 70 anos de idade e acima de 60 anos de idade, vai receber um valor de R$ 400, desvinculado do salário mínimo, e não diz qual o critério de atualização. Agora, as pessoas que estão nesse extrato social, neste setor, que completa 50 anos de idade, que é quando você analisa a expectativa de vida na terceira idade, a vida média dessa população é de 69 anos de idade. Ou seja, não é ao nascer. Você pega um conjunto de homens e mulheres aos 50 anos de idade e ali você começa a analisar a sua sobrevida. A sobrevida desse público é de 69 anos de idade. Em outras palavras, a pessoa morre antes de receber o benefício proposto por Jair Bolsonaro. Isso é a tratativa para o benefício de prestação continuada, que é a assistência social. Isso ele mostra que deverá trazer, nos 10 anos, uma economia de algo em torno de 8 bilhões de reais. Ou seja, as pessoas que hoje têm uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo, que dá mais ou menos R$ 250, vai contribuir com o sistema financeiro, vai contribuir com os credores da dívida, com mais ou menos 8 bilhões de reais, com essa mudança profunda, que altera de 65 para 70 anos de idade para receber o salário mínimo. Portanto, quando diz que é para combater privilégio, se existe um segmento da sociedade que requer de todos nós um olhar todo especial, é este, do benefício da prestação continuada. É evidente que depois da Constituição de 88, nós tivemos todas as políticas públicas, e particularmente no governo Lula, para que este público ele fosse beneficiado pela previdência social e não pela assistência social. Primeiro porque todos eles produzem riqueza, pagam impostos quando compram a sua roupa, a sua alimentação, no dia a dia, pegam o ônibus, ou seja, todos contribuem. E para isso, nós estruturamos um sistema de previdência especial. E entre esses está a previdência rural, que envolve o agricultor familiar, o pescador artesanal, o extrativista, os povos quilombolas, os povos indígenas e os assentados. Este público, ele passou a ter um sistema de previdência rural de um salário mínimo e só se aposenta por idade, 55 anos a mulher e 60 anos o homem, comprovando 15 anos nessa atividade, que pode ter contribuição ou não. Essa forma de fazer, nós conseguimos resolver a velhice na área rural. E com isso, o benefício de prestação continuada estava restrito à parte urbana. Nesse capítulo da Previdência Especial, deste segmento também sofre uma profunda mudança. Quem são esses? São os agricultores familiares, são os assentados, os pescadores artesanais, os extrativistas, os quilombolas, as quebradoras de coco, porque a grande parte nessa atividade extrativista são as mulheres, e também os povos indígenas. Essa estrutura nós completamos em 2008, em que a comprovação deles é feita através da propriedade, a primeira grande comprovação, ou seja, o indivíduo que tem até 4 módulos de terra, na nossa Quixadá, o módulo de terra são 70 hectares. E se você vai ao Paraná, o módulo de terra é de apenas 1 hectare, que depende da produtividade daquele local. Esse público todo, que tem até 4 módulos de terra, ele é enquadrado na agricultura familiar. Aqui nós temos em torno de 5 milhões
e 320 mil pequenos proprietários que foram identificados em 2009, foi feito o seu cadastro e, a partir dali, todo ano, quando ele apresenta o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, também atualiza esse cadastro. Com isso, você combate 90% da possibilidade de fraude com esse sistema que está em pleno vigor, estava em pleno vigor, porque esta lei foi revogada em janeiro de 2019 pela medida provisória 871, que até hoje está no Congresso Nacional. A comissão especial não foi instalada, mas essa legislação já foi revogada, porque a medida provisória, como o Roberto Luque aqui vai já nos lembrar, entra em vigor no dia em que ela é publicada no Diário Oficial da União. Naquele processo de proteção previdenciária rural, nós também determinamos nesta lei de que o assentado tem a sua comprovação feita através do INCRA e de toda a política de assentamento estadual e federal, porque você tem o cadastro das famílias que receberam o lote, você tem um acompanhamento permanente pelo INCRA daqueles que abandonaram e daqueles que vieram para esse assentamento, portanto, não tem fraude nesse segmento. O terceiro bloco diz respeito aos arrendatários. Todo arrendatário, ele tem um contrato, e esse contrato, ele também é lançado nesse banco de dados e você evita qualquer possibilidade de constrangimento e de fraude. E para o que é meeiro e parceiro, para esses, nós começamos a construir um cadastro em 2009 da sua família, e esse cadastro era feito com as entidades rurais, principalmente a CONTAG e também o MST, e com a visita de funcionários do INSS a estas famílias, montando esse cadastro. E esse cadastro ele é acompanhado durante 15 anos, ou seja, todo ano essa família tem que prestar esclarecimentos para quê? Para na hora de receber o seu benefício, não tenha mais necessidade de fazer nenhuma prova, que é o reconhecimento automático do direito previdenciário que você concedia em até meia hora. Tudo isso foi revogado. E agora, o que se faz é uma declaração das EMATER, aqui é a nossa EMATERCE do Ceará. Essa estrutura apresenta uma declaração, e se não tiver essa declaração e mais um pagamento por 20 anos de no mínimo R$ 600 por ano, todo ano, esses trabalhadores terão que contribuir. Esse item já existia com 1,7% da sua comercialização, quando a sua produção é vendida no preço mínimo ou na cooperativa, e quando não tem comercialização, quando não tem produção, como acontece no período de seca, e aqui no Ceará isso é uma realidade. Em 10 anos, normalmente nós temos 6 anos sem produção. Nesse período não tinha a obrigação de contribuição. Portanto, o princípio é da contribuição, mas quando não tem contribuição, quando não tem produção, não tem contribuição. Isso também é revogado. O que é que passa a vigorar? Todos da agricultura familiar terão que ter contribuição. E essa contribuição, no mínimo, durante 20 anos, ela será de 1,7% da comercialização da safra, e quando não tiver safra, no dia seguinte, a promulgação desta emenda constitucional, ele terá que pagar R$ 600 por ano. Se não tiver essa contribuição mínima de R$ 600 por ano, ele não pode se aposentar como segurado especial. A segunda grande mudança, as idades que o Constituinte de 88 fixou e que mantém até hoje é 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher nesse segurado especial. Essa idade é elevada para 60 anos para homens e para mulheres. Em outras palavras, como
durante o ano de 2008. As mulheres tinham um movimento chamado, como é que era? Ele não? Ele não, porque era um grande perseguidor das mulheres, está se materializando em pleno ano, em pleno 8 de março, em pleno ano, primeiro ano do seu governo. Todas as ações feitas prejudicam todos, mas prejudicam muito mais as mulheres. Na área rural é exatamente isso. Sai de 55 para 60 anos e exige 20 anos de efetiva contribuição, tanto da mulher como do homem, para poder receber o mesmo benefício de um salário mínimo. E esse sistema de idade e de tempo de contribuição sai da Constituição e vai para uma lei complementar. O que isso quer dizer? Ele pode, de épocas em épocas, ser alterado para mais, nunca para menos. Nesse aspecto, essa emenda constitucional número 6 determina que toda vez em que o IBGE identificar que houve uma melhoria na qualidade de vida, que isso repercutiu na nossa longevidade, essa idade é móvel, ela também aumenta de tempos em tempos. Portanto, a terceira grande mudança em que eles fazem envolve os servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. E os servidores públicos são distribuídos em dois grandes grupos: os servidores civis e os servidores militares. Para os servidores militares, que são aqueles que têm a arma como instrumento de trabalho, esses não têm nenhuma matéria na emenda constitucional número 6. Ou seja, eles ficam de fora. Essas mudanças não os alcançam. E este público, quem são eles? São as três armas: o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e as polícias militares e Corpo de Bombeiros militares, que até então tinha legislação concorrente. O que é isso? Legislava o governo federal, o Congresso Nacional, mas principalmente as assembleias legislativas e os governos estaduais. Retira da competência dos governos estaduais e das assembleias legislativas qualquer matéria previdenciária sobre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Ele altera o artigo 22, inciso 10 da Constituição e diz que a competência é exclusiva da União. Em outras palavras, as regras que se aplicam às três armas aplicar-se-ão também à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro. Com isso, as contribuições que hoje a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro faz para o sistema previdenciário estadual desaparece. Por quê? Porque as três armas não contribuem com um centavo para o seu sistema previdenciário. Eles dizem que, como eles têm como tarefa a proteção do Estado Nacional, e é verdade, e agora o Bolsonaro acrescentou, dizendo que só tem democracia no Brasil quando as Forças Armadas quiserem. Foi exatamente quinta-feira, após o Carnaval, que ele faz essa declaração. E é evidente que cada vez que tem um vexame desse, aparece uns para tentar dizer que não é bem isso, mas é o que passa na cabeça. Portanto, esse público hoje, as três armas, ele vai para a reforma, que é a sua aposentadoria. Aos 47 anos, os praças, e 53 anos de idade, os oficiais. Essa idade já era prevista ainda nos anos 70, o Constituinte de 88 não tratou dessa matéria e de lá para cá nenhum governo conseguiu mexer com isso. A única mudança que nós tivemos durante todo esse período foi com relação às pensões das filhas dos militares. Até 2002, as pensões para as filhas solteiras era vitalícia e não tinha contribuição. A partir dali, essas pensões para as meninas que nasceram até 2002 continua vitalício
e eles passaram a contribuir com 1,5% para essas pensões. E as que nasceram de 2003 para cá, a idade é a mesma idade dos demais dependentes civis, dos servidores civis da União, do Estado e do município, que são 21 anos. E a contribuição para esse público continua para o sistema previdenciário zero. Essa conta em 2018 somou 44 bilhões de reais. Quando é para tratar da reforma, eles dizem que os militares não têm aposentadoria, têm uma política de assistência social pelo relevante trabalho que eles prestam à pátria. Por conta disso, não precisa contribuir. Agora, quando é para apresentar o déficit, aí o Roberto Luque aqui traz o material, e eu já vi outros estudos dele, muito bem feitos, apresenta como déficit. Então, naquele rombo, como eles chamam, de cada vez eles apresentam um número. E naquele montante ali, 44 bilhões de reais vem das reformas dos militares das 3 armas. Com essa mudança, vai somar ali a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Portanto, esse público, na emenda constitucional, não traz nenhuma matéria e diz que vai mandar uma lei específica para disciplinar, e fixou um prazo, até 20 de março agora. Estamos aguardando para nós assistirmos em que consiste. Para os servidores civis da União, que envolve toda a administração direta. Na administração direta, como nós sabemos, está o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Mas as autarquias e fundações, como é que é hoje? A mulher que chegar aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, e o homem que chegar aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, tem o direito à aposentadoria. E subdivide em 3 grupos. Aqueles que tomaram posse do serviço público até dezembro de 2003 têm a integralidade e a paridade. Para esses tem alteração, mas a principal alteração é o fim da paridade. Eles entendem que a paridade não é direito adquirido, porque todo ano você pode ter reajustes ou não. Na visão deles, não tem direito adquirido. Portanto, a paridade desaparece. Só fica a integralidade. E para receber essa integralidade, esse tempo de contribuição vai para 40 anos. A mulher sai de 25 aliás, de 30 para 40 e o homem de 35 para 40 anos. Toda mulher e todo homem, independentemente da época em que ele tomou posse do serviço público, só tem a integralidade se tiver 40 anos de contribuição. Se não tiver 40 anos de contribuição, ele pode se aposentar? Pode. Aí está nas chamadas regras de transição, em que esse material que o Roberto está nos distribuindo está muito bom. Como é que é essa regra de transição? No dia seguinte, em que promulgar, ou seja, que entrar em vigor essa emenda constitucional, essa idade, que é 55 anos, passa a ser 56 anos. 56 anos. E essa idade, que é 60 anos para o homem, passa a ser 61 anos. E a partir daí, tem uma escalinha que eleva até chegar a 62 anos a idade da mulher e 65 anos a idade do homem. Mas a integralidade só acontecerá se tiver 40 anos de contribuição. E se não tiver, essa trabalhadora e esse trabalhador vai receber 60% do seu salário, das suas contribuições, com 20 anos de contribuição. O que exceder a 20 anos de contribuição, acrescenta-se 2 pontos percentuais. Em outras palavras, se essa mulher tem 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, para que ela receba 100% da sua
do seu salário tem que ter 40 anos de contribuição. Hoje, com 30 anos de contribuição, ela recebe o salário do mês. É a chamada integralidade. Quanto vai ficar o salário dessa trabalhadora? De 20 para 30, 10 anos. 10 anos vezes 2, 20. 20% mais 60 dá 80% deste salário. Ou seja, hoje ela se aposenta com o salário do mês. No dia seguinte à promulgação dessa emenda, porque não tem direito adquirido na base de cálculo, ela vai receber 80% das suas contribuições. Essa é a principal fonte para chegar a 1 trilhão e pouquinho que ele apresenta. Ou seja, a maior contribuição virá do serviço público municipal, estadual e federal. Para cada um ter uma conta. Se do BPC eles tiram 8 bilhões de reais, dá para ter uma ideia o que faz com os demais. Os trabalhadores civis, os trabalhadores da iniciativa privada, que contribuem com o INSS, e os autônomos, também tem uma mudança profunda. Ótimo. Hoje, como é que acontece? Esse trabalhador, ele se aposenta principalmente por idade. Essa idade é 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Estou falando de trabalhador urbano. Esse público, quando você pega a estatística do INSS, 82% de todos os aposentados do INSS se aposentam por idade. Só 18% dos aposentados do INSS se aposentam por tempo de contribuição. Por que isso? Porque a rotatividade da mão de obra é muito grande. É só passar no comércio, no lojista, na rede bancária, principalmente a privada, nos colégios onde a gente milita, conhece. Ou seja, a regra na construção civil, a regra é a rotatividade, não é a permanência no emprego. Por isso, apenas 18% dos aposentados do INSS se aposenta por tempo de contribuição. E essa regra tem, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, esta mulher urbana, com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela se aposenta, tendo como piso o salário mínimo e a média das suas contribuições. E para cada ano, após o 15º, acrescenta 1 ponto percentual. Em outras palavras, essa trabalhadora urbana, com 60 anos de idade e 30 de contribuição, se aposenta com a média integral. E veio a fórmula 85 para ela. O que é isso? Essa mulher, com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, que é a trabalhadora urbana do INSS, também se aposenta com a média integral, que era para fugir ao fator previdenciário, que se aplica a quem se aposenta por tempo de contribuição. Para esse público, além de alterar a idade, para 62 anos a idade da mulher, altera a base de cálculo. Esse tempo de contribuição, que era 15 anos, eleva para 20 anos. E só após os 20 anos é que soma 2 pontos percentual por cada ano contribuído a mais. Em outras palavras, para ela receber o mesmo valor que ela recebe hoje, ela vai ter que contribuir por 40 anos. Tem um acréscimo de 10 anos na sua tempo de contribuição. Sai de 30 para 40 anos. E a idade sai de 60 para 62. E se ela não tiver esse tempo a mais de contribuição, ela vai receber 60% da média das contribuições. Ou seja, é uma redução de 40% sobre o que ela recebe hoje. É a segunda grande contribuição para esse tirar da sociedade nos próximos 10 anos. E não tem nenhuma regra para criar fonte nova para financiamento da Previdência. Nós estamos passando por uma reformulação muito profunda no mundo do trabalho.
estamos na 4ª Revolução Industrial. Nós somos todos formados com a orientação da 2ª Revolução Industrial, que foi após a Primeira Grande Guerra, onde ela se consolida. Ali foi implementada uma política, principalmente no Ocidente, para ter o pleno emprego. Era uma época de um debate muito forte para a construção de uma política do bem-estar social. Esse processo, aqui no Brasil, nós chegamos ao seu auge no governo Lula, com o pleno emprego entre 2006 e 2014. Nesse período nós tínhamos o pleno emprego, a previdência social contributiva era financeiramente superavitária. O que é isso? O que a gente arrecadava, pagava totalmente todos os benefícios do INSS urbano e ainda sobrava um bom dinheiro. Sobrava mais de 30 bilhões de reais. E nós tínhamos mais a COFINS, que financiava a Seguridade Social. Esse sistema ele foi construído com a Constituição de 88 e, como nós tínhamos muito dinheiro sobrando nessa rubrica, que custeava a saúde, a assistência e a previdência, que é o capítulo da Seguridade Social, foi criado a DRU, Desvinculação de Recursos da União, que retirava 30% dessa conta da previdência, da assistência e da saúde para dar aos banqueiros, ao sistema financeiro e pagar o serviço da dívida. Foi tirado nesse período de 89 até dezembro de 2017, que está na CPI, está no laudo da CPI da Previdência, 1.370 bilhões de reais, que foi o dinheiro retirado da Seguridade Social, retirado da Previdência. Deveria estar em caixa, para numa hora de dificuldade, como é essa, de desemprego alto, fazer frente. Mas não, esse dinheiro saiu ano a ano e, além disso, ainda tínhamos uma emenda constitucional de número 33, que determina que o agronegócio exportador, que não usa mão de obra e é um dos setores mais lucrativos da nossa economia, não paga um centavo para a Previdência Social. Essa emenda constitucional 33 ela é de 2002. Nós não tivemos condição de revogar. Fui ministro da Previdência, pautávamos isso, mas quando chegava dentro do Congresso Nacional, eu disse, olha, não paute, porque aqui nós não vamos votar. Nós tivemos também, nesse período, aí de 89 para cá, uma série de refinanciamentos de dívidas previdenciárias. O que é isso? Os espertos, os grandes, os que conseguem montar o chamado planejamento tributário, não pagam a Previdência Social e nem outros impostos. E a cada 4 anos vem um chamado refis, que é o refinanciamento. Essa dívida deles é refinanciada, é parcelada e abre mão de juros, de correção monetária. E em algumas situações até do principal, como aconteceu agora com os produtores rurais em pleno 2018. E isso vai para a conta da Previdência, retirando fontes e aumentando a riqueza deste segmento. Nós temos um relatório do Senado Federal, em que o senador Paulo Paim foi o presidente. Essa CPI nós concluímos em 2017. Vale a pena, nós que somos estudiosos, que aqui estamos, que precisamos de dados consistentes, comprovados, para enfrentar esse debate ideológico, que é pesado, eu considero o melhor documento consolidado que o Brasil tem. É o relatório da CPI da Previdência Social. Está na página senado.leg.br. Pode abrir ali, qualquer um, tem mais ou menos umas 500 e poucas laudas. Mas vale a pena a gente baixar aquele. Eu, por exemplo, só gosto de ler impresso, porque tenho miopia, tenho dificuldade de ler na tela do computador, portanto eu baixo. E, para aqueles, que é o nosso caso concreto, que quer aprofundar esse debate da emenda constitucional número 6, Luiz Alberto Santos é um consultor do Senado Federal.
eu considero uma das melhores cabeças aqui no Brasil sobre previdência. Ele produziu, são vários consultores, ele consolidou, terminou essa consolidação no dia 28 de fevereiro, distribuiu para alguns fazerem a crítica. Eu tive o privilégio de fazer parte desse coletivo e, antes de ontem, ele libera para todo o Brasil. Eu já tive o cuidado de mandar para o Eudes Baiman, com o Eudes Xavier na cabeça, que são dois Eudes, dois combativos companheiros. Ontem eu mandei para ele, porque ele é um dos nossos críticos elaboradores. Portanto, nós temos duas fontes. Temos a página do Eudes, que ele deverá logo em seguida liberar, acho que já. E está na nossa página também, José Pimentel, tudo junto, .com.br. Portanto, quem quiser imprimir, quem quiser fazer crítica, quem quiser ler, vale a pena. Eu pediria, e aqui faço de coração, que cada um de nós, que nesse sábado chuvoso, sábado alegre, bonito, que vimos para cá, eu vou deixar como recomendação: imprimam, leiam, vale a pena. É o relatório. Esse daqui está também na minha página, para facilitar, e está na página do Luiz Alberto. E o que foi feito aqui? Ele traz o texto da Constituição em vigor, ele traz as modificações e traz comentário. E no comentário, ele traz uma série de fontes, se a gente tiver dúvida, para aprofundar o estudo. Portanto, é um documento muito mais esclarecedor para o militante médio, que será o multiplicador nessa discussão. Eu considero esses dois documentos, o relatório da CPI do Senado Federal e este documento do técnico Luiz Alberto Santos, como fontes indispensáveis para nós que aqui estamos, como dever de casa de leitura. Obrigado, extrapolei alguns minutinhos. A satisfação enorme, né, estarmos aqui nesse sábado para fazer esse debate. O Pimentel, ele adiantou bastante, citou alguns números, que nós também vamos colocar alguns. Nós distribuímos aí um material que nós elaboramos sobre a PEC 287, que é anterior a esta PEC número 6, já desse ano, de 2009, do governo atual. Mas essa que aí está colocada, a nova PEC aproveitou a maioria dos pontos e alguns piorou um pouco mais. Antes de eu fazer a abordagem, digamos assim, técnica, eu gostaria de fazer aqui uma abertura do ponto de vista político. Porque a reforma da Previdência é tão importante para esse atual governo. Porque se ela não for aprovada, ele pode cair. Há uma pressão nacional e internacional, e não é só por esse 1 bilhão ou 1 trilhão, não. É muito dinheiro em jogo que aí está dentro da nossa Previdência Social. E não é de hoje. O que é que ocorre? Todos nós sabemos a forma como esse governo foi eleito. Basicamente, precisou fazer um acordo político para prender o Lula, porque o Lula seria eleito em primeiro turno, disparadamente, e um acordo da burguesia, Bolsonaro, Sérgio Moro, e tendo todos os militares, e o golpe jurídico, né, parlamentar, que vem desde 2016, com o impeachment da Dilma.
é preciso evitar o Lula ser candidato, porque ele ganha disparado em primeiro turno. E assim foi feito, e o Sérgio Moro, tendo à frente todo esse aparato do Poder Judiciário brasileiro, que junto com essa grande mídia são os principais veículos golpistas, e assim foi feito. Primeiramente, prendeu o Lula e o Bolsonaro, depois de eleito. Agracia o principal responsável pela eleição dele, Sérgio Moro, dando um superministério. É um governo, do ponto de vista político, muito fragilizado. Os 2 primeiros meses, crises atrás de crises, ou ele aprova a reforma da Previdência, ou o Mourão pode ser o novo presidente do Brasil. Rapaz, aí está difícil. Por aí. E o que é que ocorre? A CUT, com as demais centrais sindicais e movimentos sociais, chamaram um Dia Nacional de Luta para o 22 de março agora, em todo o país, contra a reforma da Previdência. Em 2017, foi assim que nós impedimos a aprovação da PEC do Temer. O ano de 2017 foi marcado por dezenas de mobilizações em todo o país, inclusive aqui no Ceará. Foi uma greve geral em que parou tudo isso aqui, dia 28 de abril de 2017. Tenho esse vídeo, em que às 3 horas da tarde, porque a manifestação foi pela manhã, e se dizia, não, passada a caminhada, volta tudo a funcionar. E eu fiz questão de sair registrando, de dentro do meu carro, aqui da Duque de Caxias, pela Barão do Rio Branco, até depois da Castro e Silva. Não tinha uma loja aberta. Voltei pela Senador Pompeu, nenhuma loja aberta, até a Duque de Caxias. Fechamos escolas, comércio, transportes. E essa é a saída para barrar essa reforma da Previdência. E não só o Bolsonaro, mas toda a estrutura que está por trás dele, que na verdade ele está sendo manipulado principalmente pelo governo norte-americano, não é à toa que ele bota o bonezinho do Trump, juntamente com o filho, bate continência para a bandeira norte-americana, e na posse de ministros, em vez de ser a bandeira nacional, é a bandeira de Israel que fica atrás, como foi a da ministra Damares, que é um governo totalmente subserviente para o desastre da Vale, em que matou centenas de pessoas. Ele chamou quem? Soldados de Israel. Né? Com uma subserviência que vieram só dar despesas enormes. O que é que o governo Bolsonaro faz? Na véspera do Carnaval, dia 1º de março, uma sexta-feira, ele edita uma medida provisória, 873, retirando a consignação dos contra-cheques dos filiados de todos os sindicatos de servidores públicos federais de todo o país. Nós aqui do Sindicef e todos os demais sindicatos do Brasil inteiro, de todas as categorias, só terão desconto em folha esse mês de março. A partir de abril, nenhum filiado terá mais desconto do seu contra-cheque para os sindicatos. Medida provisória 873 de 1º de março. Isso deixou em polvorosa, já fizemos
reuniões em Brasília, foi dada já entradas em algumas ações judiciais. Inclusive aqui o Sindicef já realizou 2 ou 3 reuniões da sua direção, inclusive na quarta-feira de cinzas, com a nossa assessoria jurídica, para ver o que pode ser feito dentro do ponto de vista jurídico, político e de mobilizações. Por que que ele fez isso? Porque sabe que as entidades vão fazer o que fizemos em 2017, nas ruas, nas greves e nas mobilizações, impedir essa aprovação. Dada a importância que tem essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência e o Bolsonaro sabe disso, é de vida ou morte para ele. Porque a pressão de banqueiros nacionais e internacionais dizem, ou você aprova ou você cai. Essa é a questão. Por isso que Bolsonaro está investindo em tudo. E basta vestir uma camisa Lula livre para ser preso. Inclusive quebrar o braço, como aconteceu dentro de uma delegacia de polícia, que foi nas redes. Mas esse é o caso que veio a público. Mas tem outras centenas de casos de mobilizações, até de serem assassinados. Porque a polícia já tinha, e agora mais do que nunca, o aval para atirar para matar. Inclusive, o projeto do Sérgio Moro vem justamente no sentido de apoiar também a reforma da Previdência, porque, que é uma deforma, porque ele coloca poderes para a polícia atirar para matar. Então, é um projeto na linha de assassinar os trabalhadores que se rebelarem contra projetos como a reforma da Previdência, escolas sem partidos ou qualquer outro projeto que venha na linha dos trabalhadores. Mandar filmar crianças cantando o hino nacional na escola. E ainda o slogan, né, do presidente, da campanha. Então, esse é o retrato desse presidente. E esse valor de 1,3 bilhões é o número mínimo que é colocado. E a agressão em cima dos direitos dos trabalhadores, nós já distribuímos aí um material bem didático. E o Pimentel já fez assim uma exposição bem explicativa. Nós vamos colocar um ou outro ponto para complementar. O projeto original do Michel Temer, que esse relatório, esse documento que nós fizemos, foi depois de aprovado na comissão, que fez várias alterações. Dentre elas, a proposta original, o Bolsonaro reedita, do mesmo como foi feito pelo Michel Temer. Ou seja, que hoje a Constituição brasileira, se eu não me engano, no artigo 192, fala que o salário mínimo não pode, ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Mas por esse projeto agora pode. Por esse projeto agora pode, como podia no anterior, que depois na comissão foi alterado. Não tem mais direito adquirido. Voltou àquela velha nomenclatura que o Bresser Pereira dizia, em 95. Existe a expectativa de direito adquirido. Porque o direito adquirido é quando você já completou tudo. Mas se você, e o Pimentel disse aqui muito bem, é 40 anos para todo mundo.
40 anos para todo mundo. Não interessa. Inclusive os professores do ensino fundamental e médio, que tinham essa prerrogativa, porque o ensino superior já tinha perdido, agora os professores do ensino médio e fundamental também estão na mesma regra. E não interessa se é homem ou se é mulher. Tem que ser 40 anos de contribuição. Se ficar desempregado, sem assinar a carteira, esse tempo não conta. Então, pode ultrapassar 45, 50 anos, se a carteira ficar sem ser assinada. Não é à toa que o presidente da Câmara dos Deputados disse que nós podemos trabalhar até 80 anos. Mas quem é que pode? O José Sarney, com aquela mordomia toda, o Michel Temer, esses aí sim, pode chegar a 80 anos fazendo o que estão fazendo. Mas um trabalhador não tem como. Então, a principal mudança, além da idade, é do tempo de contribuição. Pimentel falou aqui, porque no caso do servidor público, pode ser municipal, estadual ou federal, professor, quem for do serviço público, esse daí, ele fica na mesma regra dos outros, e se não completar os 40 anos, mas eu estou cansado, eu já não aguento mais, eu já tenho o direito de me aposentar? Tem. Você vai poder se aposentar, se você já estiver, mas você, para ter o direito à paridade e à integralidade, tem que ter os 40 anos de contribuição. A integralidade ainda acaba. E ele ainda acaba, eu digo na regra de transição, entendeu? Então, o que é que ocorre? Ele acaba com tudo. Então, é uma proposta de destruição da aposentadoria. Aí, muita gente diz assim, existe uma polêmica, uns dizem que tem déficit, outros dizem que não tem déficit, mas não precisa acreditar em alguém. São os números oficiais. Se você entrar no site da Previdência, da Receita Federal, você vê esses números. E o saldo, todo ano, é de milhões e milhões. Agora, como é que nós poderíamos fazer esse debate? Mostrando os números. Nós colocamos nesse documento que nós fizemos aí, esses números que nós colocamos são dos dados oficiais do governo. Do superávit que tem. Pimentel sabe disso, congressista, deputado, senador. Hoje é um tripé da Seguridade Social. Agora, a DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, retira 30% do orçamento da Seguridade e vai para rolar o pagamento da dívida pública. Aí, não tem quem aguente. Agora, a quem vai ser beneficiado? Banqueiros. Olha, cerca de 12 milhões de pessoas, de 2 anos para cá, tiveram que deixar de pagar fundos de pensão dos bancos. Eis aí por que a pressão. Porque se você pagar plano de saúde já é caro, plano de previdência ainda é mais caro do que a previdência. A previdência é mais cara do que plano de saúde, que já é um absurdo. E as pessoas deixaram de pagar, porque quando a Rede Globo e a mídia como um todo faz essa demonização da Previdência Social brasileira, é para com que as pessoas que têm um pouquinho de aporte financeiro
Vou pagar para o meu filho, que eu já sei que ele nunca vai se aposentar pela Previdência Social. Só que até esses chegaram no momento que tiveram que deixar de pagar. Foram cerca de 12 milhões. Só nos últimos anos. E os bancos estão pressionando para com que não tenha mais aposentadoria pela Previdência Social e nem no serviço público. E aqui, entre nós temos que fazer um pouco de autocrítica. Nós passamos esses anos no governo e deixamos passar algumas coisas. Vou citar somente duas. Como está aqui só entre nós, em 2014, eu estava no Congresso Nacional da CUT, em São Paulo. Quase 2.000 delegados lá no auditório imenso. A nossa tese, que a gente estava apresentando, né? Nosso agrupamento dentro do Congresso Nacional da CUT, apresentou uma proposta contra a desoneração fiscal. Porque a nossa então presidenta, Dilma, encaminhou por pressão de alguns setores da economia, como linha branca, automóveis, da mudança que era 20% que as empresas tinham que pagar em cima da folha de pagamento para reduzir de 1% a 2% sobre o faturamento. Ou seja, o Guido Mantega, que era então ministro da Fazenda, ele disse, com essa proposta, só no ano de 2014, a Previdência Social vai perder 25 bilhões. Só esse ano de 2014. E nós aproveitamos o Congresso da CUT, e que lá nós fazemos parte de um setor minoritário, mas eu tive o privilégio de ser o defensor da proposta, até porque trabalho no órgão arrecadador e tenho um conhecimento de causa, e que estou vendo o que é que está acontecendo. E perante essas 2.000 pessoas, e não mais do que o presidente nacional da CUT e o vice, fizeram a defesa contrária à minha, na época, em 2014. Mas para surpresa de todos, passou a nossa proposta. E eles ficaram sem acreditar. E mandaram repetir a votação. Questão de ordem. Vamos repetir a votação para contar os votos. E aí houve a repetição da votação e a nossa maioria foi tão mais acentuada que eles mesmos se convenceram que não precisava nem contar os votos. Ali nós já estávamos enxergando uma coisa que já estava sendo colocada. Então, houve uma evasão. E uma outra. Há uma lei federal, eu não recordo agora o número dela, da época do Fernando Henrique, mas o Pimentel deve lembrar, que ele era congressista nesse período, em que trata dos tributos federais, e diz que nenhum empresário pode pagar sobre os lucros das empresas, e sim somente sobre os seus prolabores. Aí a evasão ainda é muito maior. Ela é de 97. Pois é, diz Fernando Henrique. Então, e nós passamos esses anos todos e não conseguimos aprovar um projeto que modificasse essa lei. Os últimos dados que nós temos chega a quase 60 bilhões por ano a perda de tributos federais. Ou seja, é importante, e aí
alguns companheiros e companheiras, até do nosso campo de trabalhador, diz, mas foi incluir trabalhador rural, que não contribuía, gente que só passa, que foi instituído pela LOAS, gente, isso é inclusão social, companheiros. A evasão não está nem na LOAS e nem nos aposentados rurais. A evasão está principalmente nesses dois pontos. Os empresários e o lucro dos banqueiros, Bradesco, Itaú e outros, chegam a ultrapassar 1000% ao ano. E isso é isento. Então, é importante que a gente faça esse debate. As mudanças são grandes e que vão afetar. E que se hoje já está difícil de se aposentar, caso essa emenda seja aprovada, a grande maioria da classe trabalhadora não vai conseguir se aposentar. E nós precisamos ganhar, principalmente a juventude, que nas universidades, principalmente as privadas, a maioria votou no Bolsonaro. A juventude, uma grande parte, se não até a maioria dos jovens, votou no Bolsonaro. Eu tenho um colega que veio até dar uma palestra para nós, que é auditor do Ministério do Trabalho, o Luiz Alves, que ele deu aqui uma palestra para nós, e ele disse, o meu filho, que é da universidade, vota no Bolsonaro, e quase que toda a sala de aula. Precisou eu em casa fazer um debate com ele para mudar o voto dele. Então, é um papel nosso. Nós, da base dos servidores federais, temos um grande contingente. Um grande contingente. E que, às vezes, isso até nos deixa, assim, o que faltou, né? O que precisa ser feito. Mas precisamos ir, como na abertura o Eudes Baiman disse, precisamos ir aos locais de trabalho, dialogar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras em cima dessa questão. Eu estou ocupando mais o meu tempo no debate político, porque, além de eu ter colocado um material didático na mão de vocês, do que vai mudar, o Pimentel fez esse debate bem a miúde, mas, para colocar só um ou dois pontos principais, é que, primeiro, além da idade ter aumentado, 65, 62, porque a mulher pode chegar com 62 e não ter o direito de se aposentar, porque ela não tem os 40 anos de contribuição, tem um 38, tem um 39, mas você precisa ter os 40. E o Pimentel disse aqui, eu vou repetir, mas pode se aposentar? Pode. Mas sabe, você vai se aposentar proporcionalmente. E esses 80% não é 80% da sua última remuneração, não. É 80% da média dos últimos anos. Que vê a média dos últimos anos e a média que dá, só na média você já perde quase 20%. E depois, quando calcula 80% da média, o máximo que você pode atingir é entre 50% e 60% do seu último salário. Essa é a proposta que aí está. E a outra é que acabou com a tradição secular. Hoje, com essa proposta, se o marido morrer, ele não deixa mais pensão para a mulher. Acabou o Instituto da Pensão. E o mesmo caso, se a mulher falecer, não deixa pensão para o marido. A regra é essa.
Um outro caso excepcional em que a esposa não tiver emprego, não tiver aposentadoria, pode receber? Pode. Mas no máximo um salário mínimo. Não pode ultrapassar um salário mínimo dele e um salário mínimo dela. A perda é enorme. E é isso que nós temos que colocar, fazer esse debate nas bases. Essa iniciativa nossa aqui é excelente. E um dos encaminhamentos, o Eudes colocou no início, e eu acho que nós temos que continuar esse debate em todos os locais de trabalho, nas escolas, nas repartições públicas federais, estaduais, municipais, professores, bancários, comerciários, todas as categorias, nas famílias, em todo lugar a gente tem que proferir realmente esse debate. A palavra de ordem é lutar ou lutar. O Brasil não vive um Estado de direito democrático. Não vive a sua normalidade. Hoje o Brasil vive um golpe igual ou pior do que o de 64. A diferença é que agora o golpe, ele é institucionalizado. A perspectiva de Lula ser solto da cadeia não vai depender do judiciário. O aparato policial, inclusive da SWAT norte-americana, do Neto, em que ele não tinha o direito nem de levantar a mão para saudar aquele povo presente. Armas pesadas. É esse o estado que nós vivemos. E como em abril já vai ser julgado a segunda instância, que é um ADIM que tem há muito tempo, que ele poderia ser liberado, a terceira instância, o STJ, já vai julgar o processo dele para ele passar a ser condenado na terceira instância, porque o Supremo vai sim liberar os de segunda instância. Mas o Lula vai ficar de fora porque a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, já disse que o caso do Lula vai ser julgado antes do Supremo, ainda nesse mês de março. Então, esse é o estado que nós estamos, e só nos resta mobilizar a categoria. Mas ninguém se mobiliza se não estiver convencido. Não adianta a gente chegar num local de trabalho e chamar para greve. Antes tem que ter um processo de conscientização. Porque chamar nós chamamos, e muitos vêm, mas é preciso se chamar mais, se conversar muito, dialogar e se mostrar claramente o que é que o país vive hoje. A gente vê isso nos nossos locais de trabalho, ainda muitos trabalhadores, não, como ontem mesmo, colega, vamos deixar o homem trabalhar para desejar sorte para ele, entendeu? Então, e disse, não, você está dizendo que os outros também são ladrão, mas para mim, como só está preso o Lula e os outros estão soltos, então o ladrão é o Lula, os outros não estão presos, então não são ladrão, senão também estariam presos. O cara veio dizer isso ontem para mim, na minha cara, e eu tenho que dialogar com ele muito para dizer para ele que é o oposto. Os ladrões estão soltos e o inocente está preso por uma questão política partidária, porque eles sabem que o Lula sempre foi, e agora mais do que nunca, a maior liderança que o Brasil já teve em todos os tempos. É Luiz Inácio Lula da Silva, e agora mais do que nunca, mesmo enfrentando as armas pesadas no enterro do Neto, mostrou ao povo que foi lá. Então, é nesse sentido que a gente coloca e enfatiza a proposta do Eudes Baiman. Repetir esse debate nos locais de trabalho
para convencer a nossa categoria. Ou lutar para manter os seus direitos, não só de aposentadoria, mas até de sobrevivência da sua vida. Um abraço a todos.